Olá pessoal, vamos entrando. Boa noite. Boa noite. Vamos começar aqui uma grande live aqui, né? Ótimo. E aí pessoal? Boa noite. Boa noite, né? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a questão da saúde pública na cidade de Marabá, não só em Marabá, mas como também no estado do Pará, no Brasil como um todo. Aqui temos hoje novamente a minha união com o meu tio para falar um pouco sobre esse assunto. Estamos aqui com o Neiré, é uma pessoa que tem uma trajetória muito marcada com esse compromisso com a verdade, que é químico, que é empresário, que hoje está se candidatando a vereador, e é uma pessoa que consegue falar muito bem sobre esse assunto, porque ele, através de toda a sua trajetória de trabalho, ele consegue unir muito bem a questão da saúde como um todo, com uma questão também empresarial na vida dele, certo? Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, né, com a minha sobrinha, essa futura médica, né, uma pessoa que tem uma competência incrível, né, é uma coisa assim que a inteligência, eu só tenho orgulho da inteligência aqui da minha sobrinha. E é uma pessoa, né, que vai me ajudar nessa trajetória, né, porque ter uma médica do lado para discutir, para conversar, ela conhece as ideias do tio, a gente sempre está falando sobre saúde. Eu que tive minha mãe, que tratei dentro do hospital público por mais de 15 anos, né, tratando a minha mãe, convivendo dentro de um hospital público. Minha mãe que passou 15 anos se tratando com problema de extosomose, né, e ela estava até me fazendo umas perguntas ontem, eu conseguindo responder para ela, já que ela disse que é muitos casos de extosomose aqui no Pará, né, então assim, no norte e nordeste do país. Então é muito importante a gente não só ser entrevistado para falar de saúde, mas em ser entrevistado por uma futura médica, que é a minha sobrinha aqui, que a gente vai poder, né, debater muito e a gente vai poder trazer muita coisa boa para essa cidade, Pamela. Perfeito. Nós escolhemos esse tema justamente por conta dessa importância de questionar, também de debater um pouco de um assunto que tem muita necessidade hoje em dia na nossa cidade, que, embora o sistema público de Marabá ele tenha um certo destaque em relação a outros municípios no entorno, ainda tem algumas deficiências e algumas coisas que precisam ser melhoradas. E para isso nós temos aqui Sempre o Ney. tem, né? Isso. Sempre tem. Para isso nós estamos aqui com o Ney para saber quais são as propostas dele, o que ele pensa sobre esse assunto, entender um pouco mais da mentalidade dele sobre essa questão da saúde pública, para saber assim, se ele é o vereador que nós queremos eleger futuramente, né? E entregar de fato o nosso voto. Então eu posso começar a primeira pergunta? Pode sim. Certo. Eu quero saber de você, Ney, quais são as suas prioridades para melhorar o sistema de saúde público, tanto na nossa cidade, como talvez se você for eleito posteriormente, também no nosso estado, e também no nosso Brasil como um todo, né? A questão é já de obrigação e de competência do vereador, a questão da fiscalização, né? Eu que quando cheguei aqui em Marabá, Pamela, eu vou falar para você, eu não tinha falado isso para você, mas muitas farmácias dessas aí, elas fazem muitas vezes acordo. Lá atrás eu fiquei sabendo dessas histórias, né, que onde faz acordo para poder emitir nota fiscal, essas coisas. E aí são menos recursos que chegam, né, com a questão da desonestidade, com a questão da corrupção, acaba chegando menos para a população, né? Chega menos para a população. Então eu acredito que a gente ter um olhar mesmo de fiscalizador, de uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, uma pessoa, contudo, honesta, né? Que trate as coisas com honestidade, sabendo que vai salvar uma vida na ponta e que não pode tirar dinheiro da saúde para nada, a não ser para a saúde, porque a saúde é o bem mais precioso que a gente tem, né? Um ser humano pode ter, é a sua saúde, entendeu? Então eu acho que a corrupção, combater a corrupção
é o grande pilar, né, que a gente precisa garantir, porque a gente já tem praticamente um sistema de saúde que vem funcionando há séculos, né? Então a gente precisa analisar, né, esse círculo da saúde, mas a gente precisa saber que o primeiro pilar é combater a corrupção. Combater a corrupção dentro da saúde. Certo. Então, pegando um pouco nesse gancho, né, eu queria saber um pouco sobre essa questão da desigualdade. Como é que você pretende acabar com essa discrepância no acesso à saúde pública no nosso município? Pamela, é a questão assim, hoje a gente vê a questão da corrupção em todo lugar, né? Acabei de falar de corrupção, vou falar de corrupção de novo, né? A questão dos conchagos, das amizades, muitas vezes o vereador, ele tem isso, tem aquilo, ele quer patrocinar isso, ele quer patrocinar aquilo, ele quer colocar pessoas na frente, né? Na frente. Porque a corrupção, Pamela, eu vou te falar uma coisa para você aqui. Se você fura uma fila, é uma corrupção. Seja no trânsito, seja numa fila de um banco, seja em qualquer lugar, se você fura uma fila, é corrupção. E aí o que acontece? Muitas vezes, essa questão de que a gente está numa cidade pequena, né, onde muitas pessoas se conhecem, aí que é onde acontece a corrupção. E o mais pobre, Pamela, ele não tem esses contatos, eles não têm essa questão do acesso, né, da facilidade de ter um atendimento. E aí ele fica, a Deus dará. Então eu acredito que é por meio da questão da combater a corrupção. Mas a questão também, para a gente poder agilizar, né, tem muitas clínicas, né, entregando vários serviços em Marabá. E fazer parceria, levar essa parceria, né, para que esse atendimento, mesmo que o hospital não consiga suprir esse atendimento, mas que a gente possa ter uma segunda via, uma segunda opção, um segundo caminho para dizer assim, não, eu não consegui por aqui, mas eu vou conseguir por aqui. Mas o município não pode deixar de atender, né, essa pessoa que está necessitando, né, porque a saúde, ninguém pode esperar por saúde, a verdade é essa. Certo. Eu queria saber também, você sabe que hoje em dia nós estamos tendo muitas mudanças no sistema público de saúde. Você sabe que o seu papel, se eleito, você pode elaborar inúmeros projetos e tem a função também de ajustar as políticas públicas na área da saúde. Eu queria saber, né, depois de eleito, o que você pretende ajustar dentro dessas políticas públicas para conseguir garantir mais acesso à saúde? Olha, Pamela, a questão da saúde pública, a questão de o que eu posso mudar hoje na saúde pública, eu vejo que a saúde pública está faltando acolhimento, entendeu? Ela não tem um papel acolhedor, né? Ela simplesmente tem aquele papel de ambulatório, de consultar o paciente ali, ou muitas vezes o paciente ele é encaminhado para uma farmácia e muitas vezes ele fica ao descaso. E aí não tem um acompanhamento, quer dizer, um acolhimento, porque quando a gente vai analisar a maioria das doenças hoje que a gente tem no mercado, você sabe que a família, o desemprego, né, a questão da embriaguez do esposo, da esposa, que muitas vezes combate essa questão de desavenças dentro de casa, gera, né, a falta de saúde. Essa falta de saúde muitas vezes vem da questão do meio não está legal e a gente cria um sistema de estresse dentro da gente e esse sistema de estresse que cria dentro da gente desliga o nosso sistema imunológico e esse sistema imunológico desligado a gente acaba batendo no hospital lá, né, nas condições, porque a gente não tem conhecimento para saber lidar com esse negócio e aí chega lá, vai para o medicamento e não tem, quer dizer, um acompanhamento, quer dizer, não tem um diálogo, não tem uma reunião, né? Por exemplo, assim, olha, nós temos uma atividade aqui 2 vezes por semana no município, nós temos aqui uma sala aqui na escola fulano de tal, onde a gente cria atividade para as pessoas que estão com problema psicológico. O estresse hoje é um modismo hoje na boca de muitas pessoas. E aí o que acontece? As pessoas não entendem que a palavra estresse, ela desliga o sistema imunológico. E as pessoas muitas vezes estão doentes pela pressão do ambiente que nós estamos vivendo no nosso país, entendeu? Então eu acredito que a saúde, ela falta acolhimento. Mas só estando lá, né,
que a gente consegue avaliar e ver o que a gente pode fazer. Você entendeu, Pamela? Justamente com você, que é uma pessoa que tem uma índole maravilhosa, uma pessoa que olha pelo próximo, uma menina nova, mas que tem uma mente assim, né, à frente do tempo, né? Você disse, tio, eu quero ser médica para ajudar pessoas, para curar pessoas, né? Então assim, eu fico muito feliz. Então é através desses feedback, como pessoas como você, que a gente vai atrás dessas soluções, entendeu, Pamela? É porque nós entendemos que a gente tem um compromisso com a verdade, né? Com tudo aquilo que a gente vai fazer na nossa vida. E isso acaba afetando muito a nossa forma de viver. Eu queria saber, sabe? Você, depois de eleito, você tem algum projeto específico que você elaboraria na área da saúde para ser implementado em Marabá? Tenho esse projeto, né? É um projeto que eu já conversei com a dona Neuza, né? Dona Neuza, quero mandar um abraço aí para dona Neuza. Dona Neuza, um abraço para dona Neuza. Conversei também com um cardiologista, um médico cardiologista aqui de Marabá também. Ele falou realmente o que eu vejo num consultório hoje, entendeu? As pessoas com problema de transtorno, essa questão do transtorno bipolar, essa questão do TDAH, essa questão do autismo, entendeu? Essa questão dessas crianças especiais que estão nascendo, a gente precisa focar nisso. Eu acredito que é crucial a gente focar nesse problema de TDAH. Por quê? Porque eu vejo que a IA, né, a tecnologia artificial, ela pode fazer muita coisa para essa classe de pessoa, entendeu? Ela pode trazer tanto feedbacks como planos de aula, planos de ensino, ela pode trazer várias coisas que a gente tem um problema de saúde, né? Quer dizer, um problema de saúde psicológica, porque é a saúde, afeta a casa inteira. Você, né, ter uma pessoa que tem esse tipo de problema em casa não é fácil lidar. Então a gente implantar dentro do nosso município um diálogo fraterno, um lugar onde a gente possa levar um conhecimento a mais, né, para essas pessoas que estão passando por perturbações. E essas pessoas que estão passando por muitas vezes não conseguir, Pamela, uma vaga numa escola, não conseguir a mãe está correndo atrás de colocar o seu filho, integrar o seu filho à sociedade e muitas vezes, né, não consegue. E aí o que o município hoje oferece, o que o município oferece é remédio. E aí você vai ter uma criança muitas vezes drogada dentro de casa. E isso é horrível, né? Ter uma criança drogada dentro de casa. E ali você fala, acho que é isso, o que quer dizer? E a cura? E a cura? Cadê a cura? Como é que eu posso me livrar disso? Então eu acredito que o meu primeiro pilar dentro da saúde para trazer um projeto é para essas pessoas que estão com problema de TDAH, né, síndrome do pânico, né, estresse, de transtorno bipolar e essa questão do autismo. Então eu preciso cuidar dessas pessoas porque o mercado hoje, né, quer dizer, a saúde hoje, ela está oferecendo só medicamento e isso vai fazer uma pessoa ficar drogada, fazer uma pessoa ficar dependente e isso não é bom, né, para uma família, não é bom para a pessoa que está passando por esse problema, não é bom para ninguém, para a sociedade não é bom, porque a gente não consegue dessa forma introduzir essa pessoa e essa pessoa vai continuar vivendo, essa pessoa vai continuar, né, tendo a sua vida, seus anos de vida, mas como é que nós vamos integrar essa pessoa na sociedade? Como é que eu posso integrar essa pessoa? De alguma forma eu tenho que integrar essa pessoa de alguma forma, porque essa pessoa não pode ficar em casa só tomando remédio. Eu vejo isso, então a gente precisa criar, né, elaborar um projeto onde a gente tenha diálogos fraternos, onde a gente tenha oficinas, onde a gente possa levar, né, a cura com a mente, né, a cura com a mente, que é possível. Então a gente consegue, mas é com amor, com dedicação, com reunião, né, ter as pessoas certas para debater esse assunto, entendeu? Pessoas que queiram realmente, tenham boa vontade de fazer, e aí a gente consegue fazer. Certo, é muito importante tocar nesse assunto,
Porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas ainda têm muito estigma em torno desse assunto das doenças mentais. Tem muita gente que desconhece, não tem o mínimo conhecimento sobre as limitações, às vezes, daquela pessoa, de uma criança que ainda não foi diagnosticada. E você falar também que não é a nossa pauta hoje em dia, mas você falar que hoje em dia nas escolas tanto públicas e privadas, não tem uma estrutura adequada para atender essas pessoas que têm uma determinada necessidade especial de acolhimento, que precisa, às vezes, de um ensino diferente, de uma atenção diferente, de uma forma de dialogar, de ensinar mais efetiva para garantir, de fato, o aprendizado delas e, assim, não torná-las diferentes ou excluí-las da sociedade, mas integrar. É muito importante essa questão de unir, torná-la igual às outras pessoas para que ela não se sinta diferente, para que as pessoas não ajam com a indiferença diante da doença mental dessas pessoas. Sim, perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Ney, foi muito importante a gente falar sobre isso. A gente tem muitas reformas hoje em dia na área da saúde pública, principalmente alguns locais privados. Agora, ultimamente, o Marabá está tendo a reconstrução do Hospital Materno Infantil. Certo. Isso é muito importante para dar uma melhor estrutura. Eu queria saber a sua opinião acerca dessas reformas, né? Olha, eu acho que nunca é tarde para reformar. Então, assim, eu acho que a reforma é crucial, né? Mas eu acredito que a maior reforma que a gente pode fazer no HMI, né, que é o Hospital Materno de Marabá, é promover o parto humanizado, né? A gente não tem um parto humanizado dentro do nosso município. E aí, o que é que acontece, pessoal? Eu vou falar para vocês aqui. Quando uma mulher hoje ela vai ganhar um bebê, a Pâmela aqui, ela quer, né, ser ginecologista obstetra, ela é o que ela quer ser. Então ela não vai me deixar mentir aqui, né? Que você já fez estágio lá no materno e sabe. Quando uma pessoa muitas vezes não rompe a bolsa naturalmente, se passa por um processo de quê? Um processo de indução ao parto, né? E eu vejo isso muito dolorido para uma mãe, sabe? Porque ela sai dali dizendo que não quer ter filho nunca mais. Então eu acho um prejuízo muito grande. Eu acho que o que é um anestesista, o que é um anestesista, para que a gente não possa ter um anestesista dentro do materno, né? Dentro do materno, a gente precisa ter um anestesista dentro do materno, para que a gente possa ter esse parto humanizado em Marabá, né? Porque eu vejo isso. Eu já fui lá ganhar, né, a questão com a minha ex-mulher lá, ganhar a Valentina lá, e vi o quanto sofrimento das mulheres que têm um parto normal, né? Um parto normal. E essa questão de um parto humanizado para mim, é uma prioridade para Marabá. Eu entendo, né? Só corrigindo alguns pontos, assim, porque hoje em dia o sistema de saúde, principalmente o SUS, ele segue algumas normas, né? Então, às vezes é realmente um pouquinho chato a gente saber desse desconforto das mulheres, saber dessa indução. Em alguns casos, realmente é necessário realizar esse procedimento. Em muitos deles não é necessário anestesia, justamente porque é um parto normal, dificilmente vai ser aplicada. Mas, de fato, a gente tem que ter muita atenção nessa questão do parto humanizado, garantir conforto para aquelas mulheres, para que elas, de fato, se sintam acolhidas ali. O Hospital Materno Infantil de Marabá, já tive a oportunidade de estagiar, conheci bastantes médicos lá. Eu acredito que, assim, possíveis melhores que possam haver naquele local, mas na minha opinião, eu acho que no estado do Pará, ele oferece um excelente atendimento, sabe? Para uma qualidade boa, tanto que pessoas de outros municípios acabam buscando a unidade para conseguir ter seus bebês. Claro que há necessidade de algumas melhoras, mas dentro do possível eu acho que ele se encaixa dentro das nossas necessidades ultimamente. Certo. E o mais importante aqui, né, da minha sobrinha que está me entrevistando, porque você percebe que não tem nada combinado aqui, né? Não tem nada combinado. Ela simplesmente elabora as perguntas e eu falo para ela, o que você me perguntar, né, eu vou responder, né? Porque eu tenho 45 anos de idade, vivência, estudo química, física, sou uma pessoa que estou aí, né, buscando compreender a saúde, né? Onde está o controle da máquina humana, do ser humano. Então, esse assunto eu sempre estou conversando com a minha sobrinha
e eu acredito que a gente pode contribuir muito para a saúde, né? Pode continuar. Vou entrar agora em outro assunto, né? Eu sei que você é muito a favor da medicina natural, também a favor dos cuidados paliativos com as pessoas, evitar ao máximo a utilização de fármacos, né? E utiliza principalmente essa questão da medicina natural, tanto nos seus produtos, né, que você fabrica na sua fábrica de cosméticos, mas eu queria saber, através dessa sua mentalidade, como é que você pretende lidar com a prevenção de doenças na área da saúde? Eu acredito, Pamela, que a gente tem hoje um estudo que é muito novo na medicina, né? Que eu já conversei com você, mas eu não aprofundei esse assunto. Eu acredito que a medicina hoje é uma coisa que eu acredito que você deve levar também lá para dentro da sua faculdade, esse assunto, que é a epigenética, né? A epigenética. Então a epigenética é um assunto, anota esse nome aí, pessoal, epigenética, né? Pesquise sobre epigenética. Epigenética quer dizer como eu posso identificar o que é uma doença causada fisicamente e o que é uma doença causada mentalmente. Quer dizer, quando um receptor recebe um sinal da mente e ele começa a gerar problemas, né, para o corpo da pessoa. Mas a epigenética, eu acredito que a gente precisa levar o conhecimento para a medicina de Marabá. Os médicos, né, tem muito médico hoje já sabendo o que é epigenética. Mas esse é um estudo de um médico americano chamado Bruce Lipton, né? Ele traz todo esse conhecimento junto com um físico chamado Gregory Brader, né? O nome desse físico, e ele traz, né, essa questão da prevenção. Quer dizer, se eu tenho uma mente boa, provavelmente eu não vou ter doença, né? Então a prevenção da doença. Por que é que acontece? Esse cientista, né, esse físico cientista, Gregory Brader, está dizendo que uma doença, Pamela, ela não sobrevive num corpo que tem uma mente saudável. Então ele prova, né, que não se manifesta, uma doença não se manifesta num corpo com a mente saudável. Então por isso que é muito importante essa integração, né, esse diálogo fraterno, essa junção, né, trazer essa questão espiritual também, né, porque a União Mundial de Saúde, né? A União Mundial de Saúde, é assim que fala. A União Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a saúde é para ser tratada física, mental e espiritual. Tá lá, é só entrar no site, né? Entrar no site e ler lá. E espiritual, né? Então a gente precisa levar esse conhecimento para os médicos, né? E como é que a gente faz isso? Seminários, cartilhas, né? Palestras, né? Nós temos um doutor aqui no Brasil maravilhoso, que é o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, uma pessoa incrível, um cientista que já palestrou para o mundo inteiro, é médico do Brasil e reitor da Universidade Federal de São Paulo, um cara que sabe mexer com essa questão espiritual, essa questão de o que essa parte espiritual causa no corpo, entendeu? Então a gente precisa, eu tenho conhecimento bastante nessa área, muito conhecimento, muitas pessoas aqui em Marabá sabem o conhecimento que eu tenho nessa questão da epigenética, nessa questão quântica, né? A questão de saber quem somos, né? Quem somos nós? Quem somos nós? A gente precisa fazer as pessoas entender quem são elas de verdade, entendeu? Porque quando nós nos conhece de verdade, a cura aparece. Você entendeu? É interessante demais essa nova definição da OMS, né, sobre saúde. A gente entender que qualquer tipo de doença vai muito além da nossa sintomatologia, vai muito além do que você está sentindo. Às vezes o seu bem-estar é saúde. A forma como você lida com a sua rotina, será que aquela pessoa está tendo lazer ou não está? Isso é muito importante para a saúde de pessoas de qualquer idade, a saúde espiritual daquela pessoa. Independentemente da crença ou da fé. Sim, não tem nada a ver, tem nada a ver. Exatamente. Agora, chegando ao fim das nossas perguntas, né, penúltima pergunta, Ney, nós sabemos que hoje em dia as pessoas falam muito sobre essa gestão pública, sobre a intransparência das verbas públicas na nossa cidade, no nosso país como um todo. As pessoas às vezes comentam muito sobre essa questão do desvio de dinheiro, que a precariedade às vezes de
da saúde mesmo em alguns locais, vai muito além desse desvio, às vezes, de uma gestão inadequada. Eu queria saber, você, Ney, na sua função, após eleito, na sua função de fiscalizar a prefeitura e a gestão como um todo, o que você pretende para lidar com essa transparência dos recursos públicos na área da saúde? Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é mexer no jogo do dominó, né? Por exemplo, não temos as peças ali. Então as peças estão aí já há praticamente 2 mandatos, né? Então nós temos peças ali espalhadas dentro da saúde. E a gente precisa chamar esse pessoal, né? Porque muitas vezes esse pessoal da saúde é coligado com o prefeito, entendeu? Coligado com o prefeito. E muitas vezes eu sou aquele tipo de candidato que eu apoio só uma eleição. Eu acredito que tem que ter essa questão de mudança, a gente precisa mudar, né? Porque quando a gente muda os candidatos, né? Por exemplo, hoje a gente vê o candidato a prefeito de Marabá, candidato a prefeito não, o prefeito hoje atual de Marabá, né? A gente vê o prefeito hoje de Marabá, ele é aquela pessoa que calada, é aquela pessoa que não tem aquele diálogo com o servidor, entendeu? Eu vejo que falta esse diálogo com o servidor. Então é aquela pessoa ali que ele acha que porque está pagando o salário em dia, que no caso é a obrigação dele, pagar o salário em dia, é a obrigação do prefeito, qualquer uma pessoa pagar o salário em dia, entendeu? Então essa questão, a gente precisa renovar a casa, eu acho que precisa renovar a casa, né? Eu acho que precisa debater essa questão do que você falou aí, dos recursos, a gente precisa mexer no tabuleiro, eu acredito que a gente precisa mexer no tabuleiro, mas também a gente precisa ter bons advogados, pessoas competentes, né? Quando eu for eleito e tiver um advogado como assessor, eu quero que esse advogado ele passe por um processo seletivo. Não é aquele advogado que eu vou chamar, é uma pessoa que vai passar por um processo seletivo para mim saber tanto a competência que ele tem, né? Ele precisa ter uma competência, mas ele precisa ser uma pessoa imparcial, como você, que é minha sobrinha, né? Minha sobrinha aqui, a minha sobrinha está fazendo a entrevista contigo. Ela é imparcial. Então as perguntas delas que ela está fazendo aqui para mim, eu não sei, nem combinei com você. Concorda? Não? Nem combinei com você as perguntas. Você vai fazer e eu vou responder. Então eu acredito que tem que ter essa questão de fazer a coisa séria. Fazer a coisa séria. E hoje eu não vejo a coisa acontecendo séria. Eu vejo as pessoas pensando só nelas. As pessoas só pensam nelas. A maioria das pessoas hoje que está na política só pensa nela. O próximo que se lasque. Você entendeu? Então eu acredito que a gente... o mundo está mudando, né? E pessoas boas estão chegando no poder. Pessoas boas estão dando a cara para bater. Pessoas boas estão pagando o preço para entrar na política porque não aguenta mais ver tanto desordem, tanta discrepância, tanta corrupção. A verdade é essa. E sem poder fazer nada. Esse é o grande problema. Entendeu? A gente não pode fazer nada. Que vai recorrer a quem? Nós vamos recorrer a quem? Não tem onde recorrer. Né? Hoje nós temos um Ministério Público praticamente que trabalha para o Estado. Ele não defende o trabalhador, ele não defende a população. Você entendeu? Então eu acredito que precisa ter transparência, precisa renovar a casa, precisa mexer na questão das pedinhas lá do dominó. Precisa mexer. Porque aí começa tudo de novo, faz tudo de novo, tudo é novo. A transparência, a pessoa nova que chega quer mostrar que vai fazer. Né? É muito importante saber para a pessoa que eu vou votar. Porque se eu for votar numa pessoa que já fez um monte de acordo, ele não vai fazer nada, ele precisa honrar os acordos dele. Mas quando uma pessoa chega no poder sem acordo, ele vai dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ele consegue fazer, Pamela. Entendi. Eu acho que não só eu, como também muitas pessoas que eu venho conversando hoje em dia, até mesmo o senhor, tem percebido que nos últimos anos a população brasileira ela tem despertado mais para a política. Sim. As pessoas hoje em dia conversam muito mais sobre isso, pensam muito mais na hora de escolher o seu candidato como antigamente, sabe? Hoje em dia nós vemos a importância
de você não vender o seu voto, de você não votar nulo, de você pensar muito bem na pessoa e que você vai eleger, que na verdade, nós vemos uma democracia, aquela pessoa, escolher aquela pessoa que vai te representar, que tem a maior compatibilidade com seus valores. Para encerrar nossa entrevista, Ney, nossa última pergunta, acho que nós conseguimos hoje falar uma boa variedade de coisas e tivemos uma boa produtividade sobre isso, deu para entender muito bem a sua forma de pensar sobre essa questão da saúde. Mas eu queria saber de você, Ney, como candidato, você falar para os seus futuros eleitores quem vai ser o Ney Ré na política de Marabá lidando com a saúde. Vai ser aquele cara que vai estar dentro dos hospitais conversando com os médicos, né? Porque tem essa questão desse projeto que eu quero implantar, né? A gente tem que trazer a epigenética para Marabá. A gente precisa trazer esse cuidado espiritual para Marabá, na rede pública, para que o paciente ele tenha um acolhimento e não só medicamento. Então a gente precisa estar visitando os hospitais, marcando reuniões com os médicos. Eu acho muito interessante, eu tenho uma cliente, né, e ela, numa brincadeirinha lá, de montar um programa de governo, né? E ela me colocou lá na brincadeirinha dela, lá, Dona Lúcia, né? Ela me colocou lá como secretário de saúde. E eu falei, nossa, Dona Lúcia, por que a senhora me colocou como secretário de saúde? Ela falou, Ney, eu sabia que você ia fazer um comentário lá supimpa, né? Quer dizer, a questão de ter esse olhar não só em partes. A gente não pode olhar o ser humano por partes. Né? A gente precisa olhar o ser humano como um todo, E olhar o ser humano como um todo é não separar as partes. Então, primeiro contato no hospital, o primeiro contato é muito importante. Quer dizer, dali é onde o protocolo vai sendo, quer dizer, o protocolo, ele tem um protocolo, mas ele tem uma questão de ramificação, né? Quer dizer, quem vai estar aqui na ponta, quem é o médico, qual é o tipo de médico que tem que estar aqui na ponta, para não separar o ser humano, não olhar o ser humano como partes, e sim olhar o ser humano como um todo, porque ele vai dizer, não, o problema desse paciente é isso, eu tenho que caminhar para aqui, o problema desse paciente é isso, eu tenho que caminhar para ali, mas eu não ficar olhando partes. E o que eu vejo hoje, me desculpe, você está na medicina, entendeu, Pamela? A gente sempre conversa isso. Então, olhar o ser humano por partes é um mal muito grande. Entendeu? Porque a questão da interdependência, né? Nós temos um coração, nós temos um pulmão, nós temos um fígado, nós temos um rins, mas todos precisam trabalhar junto. Todos precisam trabalhar junto. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém vai parar para dizer assim, vamos deixar fulano trabalhando. Não é assim. Então, é a interdependência. Quer dizer, eu tenho a independência, né, de estar ali na frente para fazer a identificação do paciente, que vai abordar aspecto físico, né, psíquico, espiritual, olhar o todo, como está a família dele na casa dele, se ele está desempregado, se ele passou por uma separação, se ele passou por um monte de coisa para entender essa máquina. Você entendeu? Porque existe a questão das emoções, e as emoções causam na matéria. As emoções causam na matéria. E se eu não tenho esse olhar, sabe, clínico, mas que eu olhe o corpo humano, incluindo o espírito do ser humano, o sentimento do ser humano, eu não vou saber encaminhar ele, não vou saber fazer um encaminhamento assim, preciso. E aí acaba o paciente tomando remédio. E como eu falei na última vez, no último vídeo, vou falar de novo. A doença que mais mata no mundo hoje chama doença iatrogênica. E o que é isso? Doença provocada por tratamentos médicos. Então, se a gente identifica o ser humano como um todo, a gente consegue mudar o ser humano, Pamela, até com a conversa. Por isso que eu acho que precisa ter um acolhimento, precisa ter um diálogo fraterno na rede pública do município. Você entendeu? Eu acredito que é isso aí, porque a gente não pode separar as partes. Perfeito. Para
encerrar o nosso debate de hoje, eu gostaria de agradecer por estar aqui debatendo. Eu que agradeço, né? Essa moça diálogo. linda aqui, minha sobrinha, que eu amo muito, né? Embora nós tenhamos muitas divergências sobre a nossa forma de pensar, nós sempre debatemos muito, né? Sim, com certeza. Sobre política, sobre saúde. Ele tem uma forma de pensar, às vezes, muito diferente da minha, que faz... Nós temos um certo atrito, não é? Mas é muito bom. Mas isso é consequência do signo dela, tá? Ela é de Libra. Então eu sou de Áries. Então, e Libra é o oposto do Áries, né? Então, assim, não dá certo. Mas isso aí, o que importa é que existe uma espiritualidade, que ela nasceu como minha sobrinha e eu preciso amá-la. E ela amar o tio dela. Então tá tudo bem, né? Tá certo, né? Mas é muito bom estar aqui podendo conversar sobre isso, sabe? Entender um pouco mais, né, sobre sua forma de pensar. O meu, que a gente chama de tio chato, né? Mas ele tem uma mentalidade muito boa, eu acredito. O tio chato é porque assim, agora nós estava vindo, né, pra cá, e eu disse pra ela assim, ela falou assim, tio, eu assisti o filme e tal. Eu falei, minha filha, eu não sou muito de filme, porque a minha vida é ler, palestra, ler, escutar áudio. Então essas coisas aí, por isso que ela chama chato, porque sempre eu estou indicando alguma coisa para ela ler, sempre eu estou indicando alguma coisa para ela. Pamela, você precisa entender isso aqui, você precisa, porque você está na área da saúde, você precisa, isso aqui é uma coisa nova e a medicina precisa adotar isso aqui. Então é o tio chato dela, é isso aí, né? Então, pessoal, se vocês estão se identificando com a forma de pensar do Ney e acreditam que ele pode vir a representar vocês na política, a votação vai ser em outubro. E eu quero saber, para poder encerrar essa live, Ney, qual o seu número eleitoral? Certo. Pessoal, agora eu quero pedir o voto de vocês. Pessoal, eu preciso de mais de 2.000 votos para entrar naquela Câmara Municipal. Por quê? Porque eu preciso ter 10% do coeficiente, né? Então eu sou um candidato independente. Se eu não for uma pessoa que eu receber pouco voto, não é que uma pessoa vai achar o Ney bonito e vai querer lá. Ninguém vai querer o Ney dentro da política. Ninguém vai querer o Ney dentro da política. Ninguém vai me querer lá dentro da política, porque sabe que aqui é verdade nua e crua, né? Eu sempre fui esse cara autêntico, esse cara que fala a verdade e que já está botando medo em muitas pessoas que deixam naquela casa lá, porque fala, meu Deus, o Ney está vindo para cá. E se esse homem for eleito, o que é que a gente vai fazer? Né? Porque eu acredito que um salário que um vereador ganha, pessoal, é o suficiente. É o trabalho autônomo. Nunca tive um salário, nunca ganhei um salário. Pamela, foi sempre em pé no lado de uma cadeira de cabeleireiro a minha vida toda, né? Eu depois estudei, me formei como químico, estou aí fazendo uns cosméticos, mas tudo dentro de um salão. Sempre fui autônomo. E jamais eu vou chegar naquela Câmara Municipal para ter um salário de vereador e pegar além do que é meu. Então não existe isso. Então eu acredito que também não vou tolerar ver isso dentro da Câmara Municipal. Então vai ter um canal de transparência, né? Um canal quer dizer, moralidade. Que ele trazer uma moral para dizer assim, ei, pô, isso é feio, isso é feio. Isso é feio, mas não precisa disso. Tá certo. Olha a quantidade de assessor que tem um vereador. Um vereador tem um monte de assessor, fora o salário dele, entendeu? Então eu acredito que eu peço o voto de vocês pela minha honestidade, pela minha transparência, pela minha ser autêntico, né? Esse cara autêntico. Então eu peço o voto de vocês. E quero dizer meu número. O meu número é 12, né? 12, que é a idade da minha filha, 12. 5, que é o número da infinitas possibilidades. E 7, porque é o dom dos Espíritos Santo, né? O 7 é o número divino. Então é 12, 5, 7, 7. É isso aí, pessoal. Para candidato 12, 5, 7, 7. a vereador, 12577. 12577 vai aparecer lá na Ré. Aperta lá. Obrigada que assistiu até aqui. Até a próxima. Valeu, Tchau. valeu. Tem mais a gente vai sempre estar aqui com vocês. Beleza? Valeu. Dia 15.